Orgulho e Preconceito, uma obra de Jane Austen. Capítulo 1. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro na posse de uma bela fortuna necessita de uma esposa. Por muito pouco que se conheçam os sentimentos ou o modo de pensar de tal homem ao entrar pela primeira vez numa vizinhança, essa verdade encontra-se de tal modo enraizada nos espíritos das famílias circundantes que ele é considerado como propriedade legítima desta ou daquela de suas filhas. Meu caro Sr. Bennet, disse-lhe uma mulher um dia, sabe que Netherfield Park foi finalmente alugado? O Sr. Bennet respondeu-lhe que não sabia. É como lhe digo, tornou ela, pois a Sra. Long ainda há pouco aqui esteve e contou-me tudo. O Sr. Bennet não deu qualquer resposta. Não lhe interessa saber quem o alugou? Exclamou a mulher impaciente. A senhora pretende participar-mo e eu não me oponho a ouvi-la. Como o convite era mais que suficiente, pois saiba, meu caro, que, pelo que a senhora Long me disse, Netherfield Park foi alugado por um jovem de grande fortuna do norte da Inglaterra. Chegou na segunda-feira, numa carruagem puxada por 4 cavalos, para visitar o local. Ficou tão encantado que desde logo aceitou as condições do Sr. Morris. Vem ocupar a casa ainda antes do dia de São Miguel, e alguns dos seus criados deverão chegar já no fim da próxima semana. Como se chama ele? Bingley. É casado ou solteiro? Oh, solteiro, naturalmente, meu caro. Um homem solteiro de grande fortuna com rendimentos no valor de 4 ou 5 mil libras anuais. Que maravilhoso acontecimento para nossas filhas. Como assim? Que tem elas a ver com isso? Meu caro Sr. Bennet, retorquiu sua mulher, que maçador que o senhor é! Sabe perfeitamente que encaro a possibilidade de ele vir a casar com uma delas. É essa a intenção dele ao vir instalar-se para aqui? Intenção? Que disparate é esse que está a dizer? Porém, é muito natural que ele se apaixone por uma delas, e exatamente por isso o senhor deve ir visitá-lo logo que ele chegue. Não vejo razão para isso. Podem perfeitamente ir a senhora e as pequenas, ou enviá-las a elas sozinhas, o que talvez fosse preferível, pois uma vez que a senhora é tão bonita como qualquer delas, o Sr. Billing poderia escolhê-la assim como a flor do grupo. Meu caro, o senhor lisonjeia-me. Fui de fato bonita nos meus tempos, mas não pretendo ser hoje em dia nada de extraordinário. Quando uma mulher se vê mãe de 5 filhas crescidas, ela tem necessariamente de deixar de pensar na sua própria beleza. Em tais casos, é raro uma mulher ter alguma beleza em que pensar. Não obstante, meu caro, o senhor tem que ir visitar o Sr. Billing, mal que chegue ao bairro. É coisa que eu não lhe garanto, desde já a previno. Considere ao menos a sorte de suas filhas. Pense só que bela colocação não seria para uma delas. Sir William e Lady Lucas estão resolvidos a ir dar-lhes boas-vindas, e unicamente por esta razão, pois, como sabe, não é seu costume visitarem quaisquer recém-chegados. O senhor não pode deixar de ir, pois ser nós a impossível a nós visitá-los sem a sua ida prévia. Sem dúvida que exagera nos seus escrúpulos. Estou persuadido de que o Sr. Billing terá todo o prazer em recebê-la, e vou aproveitar o ensejo para lhe enviar, por seu intermédio, um bilhetinho em que eu asseguro do meu pleno consentimento quanto ao seu casamento com aquela das minhas filhas que mais lhe agradar. Não posso, no entanto, deixar de incluir uma palavrinha a favor da minha pequena Lizzie. Espero bem que não faça tal coisa. Lizzie não é melhor que as outras. Não é nem mais bonita que Jane, nem tão alegre como Lydia, apesar de o senhor lhe dar sempre a preferência. Nenhuma delas é especialmente dotada, replicou ele. São todas umas tontas e ignorantes como a maioria das raparigas. De resto, Lizzie, no entanto, tem uma vivacidade que as irmãs não têm. Sr. Bennet, como pode insultar assim as suas filhas? O senhor tem prazer em irritar-me. Não tem qualquer compaixão pelos meus pobres nervos.
Está redondamente enganada, minha querida. Tenho o maior respeito pelos seus nervos. São meus velhos amigos. É com consideração que eu a ouço mencioná-los de há 20 anos a esta parte, pelo menos. Ah, o senhor não sabe o que eu sofro. Ah, o senhor não sabe o que eu sofro. Mas espero que se restabeleça e viva o suficiente para ver chegarem muitos jovens de 4.000 libras anuais aqui à vizinhança. De nada nos serviria nem a chegada de 20 deles, uma vez que o senhor se recusa a visitá-los. Por ter a certeza, minha querida, que quando eles forem em número de 20, os visitarei a todos. O Sr. Bennet era um misto de extraordinário de petulância, sarcasmo, reserva e capricho, que a experiência de 23 anos não bastara ainda para a mulher compreender o seu caráter. Por seu lado, a mentalidade dela era bem menos difícil de revelar. Tratava-se de uma mulher de inteligência medíocre, cultura rudimentar e temperamento incerto. Quando irritada, procurava refúgio nos nervos. A principal ocupação da sua vida era casar as filhas, e o seu passatempo, as visitas e os mexericos.